6h41, mais uma vez a violência se fez presente entre alunos de uma escola pública. Um jovem foi esfaqueado por um colega depois de uma briga no Colégio Estadual Orlando Bittar, na capital. De acordo com a polícia, em 2010 foram 21 casos de violência no ambiente escolar. Mas de onde vem essa agressividade dos jovens? Alguns estudantes já vão mal intencionados para a escola. Facas e revólveres verdadeiros e de brinquedo. A imagem das armas poderia não ser tão surpreendente se não fosse um detalhe. Elas foram apreendidas dentro de escolas públicas da Grande Belém. Lamentável isso, lamentável. Quer dizer, criança e adolescente portando arma, totalmente preocupante, sim. A violência nos colégios se torna cada vez mais frequente. Em 2010 foram 21 casos de agressão. Ontem, na Escola Estadual Orlando Bittar, no bairro de Nazaré, alunos presenciaram uma briga entre dois estudantes em pleno horário de aula. Um deles acabou esfaqueado. Ele saiu ensanguentado, sendo amparado por um dos professores e uma orientadora da escola. Lucas Oliveira Neves, de 18 anos, foi o autor da agressão. Ele foi retirado da escola pela diretora e encaminhado para a seccional de São Brás. Durante os depoimentos, a polícia descobriu que, além do agressor e da vítima, Jefferson Costa, também de 18 anos, outros 2 alunos participaram da briga. Houve, na verdade, lesões corporais recíprocas, né? O que esfaqueou foi provocado, foi que apanhou de 3 outros alunos, entrou na sala de aula para pegar o seu material escolar e na saída veio a lesionar este que estava de costas. A diretora da escola estranhou a reação de Lucas, considerado um rapaz calmo. Ele sempre foi um aluno que não tem nenhum registro, nenhuma ocorrência dele de indisciplina. Nós vamos apurar com os outros alunos por que bateram nele, por que derrubaram ele no chão, por que avançaram e analisar também a reação dele, né? Se for comprovado que os 3 realmente fizeram propositadamente, se foi um bullying, se eles querem começar isso na escola onde não tem costume de haver, aí, conforme a autorização da gestora, a gente pode transferir o aluno. No final da tarde, Jefferson Costa recebeu alta do PSM da 14 de março. Brigas entre estudantes nem sempre têm este desfecho. Algumas já trouxeram consequências irreversíveis. Em junho de 2008, a estudante Edilene dos Santos, na época com 18 anos, assassinou uma colega de classe com 2 facadas no pescoço, depois de um desentendimento. O crime ocorreu dentro da sala de aula na Escola Estadual Renato Pinheiro, em Valdecães. Na tentativa de evitar que casos como este se repitam, a Secretaria Estadual de Educação prometeu tomar providências. Nós estamos reestruturando o Propaz nas escolas, somos parceiros do Propaz nos bairros, porque a gente acredita que é muito importante trabalhar do ponto de vista educacional, educativo, a questão da propagação da cultura da não violência. Esta psicóloga garante: existe solução para combater a violência entre os jovens. O controle da agressividade depende de uma parceria entre escola e família. Essa agressividade do adolescente é preciso que seja canalizado, né, na escola, canalizado para uma dança, né, canalizado para o esporte, para uma série de coisas, né? E ao largo disso, junto com isso, um programa de convivência, de socialização. Edilene dos Santos foi julgada e cumpre pena no Centro de Reeducação Feminino. Durante 2 anos, entre 2009 e 2010, a psicóloga Ivani Pinto, que você acabou de ver na matéria, realizou uma pesquisa com mais de 1.500 estudantes de escolas públicas e de escolas particulares em Belém. Esse estudo traçou um perfil da maioria dos alunos que praticam algum tipo de agressão. Vamos ver os dados aqui no telão? Geralmente eles têm entre 13 e 20 anos e, em muitos casos, adultos universitários. A renda familiar não é o fator determinante, já que casos de violência são registrados em escolas particulares. Pois é, Marina, já se envolveram com drogas e gangues e são de ambos os sexos. Mas, segundo a pesquisa, o número de meninas tem aumentado mais em relação ao número de meninas. Então, um alerta às famílias sobre essa questão da violência. Cenário de insegurança para dentro dos muros da escola que deveria proteger o aluno. A gente conversa agora sobre essa realidade com a socióloga Jane Mello. Jane, bom dia. Você acompanhou aí mais um caso dessa violência nas escolas. Existe um culpado ou são muitos culpados, muitos fatores aí que levam a uma situação como essa? São muitos fatores. A gente não pode apontar um único culpado. Todo um processo de desenvolvimento e do próprio contexto da exclusão
muitas vezes, desses adolescentes, ou do local onde ele se encontra, ou do próprio bairro, ou a questão do não tratamento de alguns contextos intraescolar, ou seja, muitas vezes se desenvolvem conflitos, e esses conflitos não são percebidos, não são tratados. Acabam se desencadeando num ato agressivo, com violência física e assim por diante. Então, é fundamental que dentro da escola, esse olhar diferenciado, ele seja levado em consideração. Quer dizer, o que vem apontando como indícios de algo que não está de acordo com aquilo que deveria realmente ser, dentro de um ambiente que é um ambiente escolar, educacional, de formação. Agora, Jane, você está falando dentro da escola, deve-se ter um olhar. E na família de onde vem esse sujeito? De repente a família joga o abacaxi para a escola, se ausenta no processo e diz que a escola é responsável pela formação. Famílias estão muito ausentes, na verdade, terceirizando essa batata quente, dizendo assim, olha, cuida que o filho é teu, não, filho a gente pode considerar também que há uma série de questões em relação à família. Por exemplo, a família hoje não é a mesma família de 20, 30 anos atrás. Então, consequentemente, essas relações familiares mudaram. Quer dizer, a família hoje é monoparental, ou o pai ou a mãe, uma grande maioria delas, né, é responsável pelo sustento dessa família. Então, esse pai e essa mãe que passam um dia fora de casa, né, que consequentemente não tem o tempo... Não conversam com os filhos. Que de certa forma delegam a outros essa ação, consequentemente essa família é uma família que precisa de um cuidado maior. E ela precisa se aproximar da escola, quer dizer, a aproximação família-escola é elementar para que ocorra um tratamento, uma reversão de realidade e, consequentemente, se busque alternativas. Porque só essa agregação, inclusive, a gente observa em alguns bairros de vulnerabilidade social mais acentuado, que essa agregação da comunidade é fundamental. Porque no momento que a comunidade ela se insere, ela faz parte, ela se sente pertencente da escola, ela também protege a escola. E, por outro lado, começa a ficar mais atenta na escola. Você acompanha com a gente mostrou alguns dados. Que perfil é exatamente desse jovem que acaba se envolvendo nesse tipo de situação? Ele é vulnerável até que ponto? O perfil desse jovem, primeiro, é importante a gente considerar quem é esse jovem, né? Ele é um indivíduo em formação. Então, como indivíduo em formação, ele tem uma potencialidade a ser desenvolvida. E essa potencialidade, que inclusive, acredito que não sei se foi a diretora, a psicóloga, que falaram da energia, que inclusive todos nós possuímos essa energia agressiva, ela precisa ser potencializada. Então, como potencializar essa energia para que ele canalize justamente para ações que sejam propositivas, como cultura, esporte, lazer, o próprio comprometimento da escola, fazer uma escola bem mais atrativa para que esse indivíduo se sinta comprometido com essa escola, pertencente a essa escola. Então, essas relações, elas são fundamentais que ocorram e que essa escola, na verdade, ela traga esse indivíduo para um contexto de uma realidade diversa, que não uma realidade de violência. Jane, a gente vem percebendo, na verdade, uma evolução nessa questão da violência. A gente não pode esquecer que na escola a gente está formando valores. O brasileiro que vai gerenciar essa sociedade, esse país daqui para frente. Que brasileiro é esse que vai estar lá se dentro da escola ele já convive com essa situação? Aquilo um pouco que eu já comentei, né? Mas no momento em que a sociedade civil, as instituições, de uma forma geral, também... A sociedade tem essa percepção, porque outro problema, na verdade, é a questão da individualidade. Segura que o problema é teu. Certo. Ele só afeta quando chega e invade a casa da pessoa. Isso é uma questão muito evidente, né? Quer dizer, quando afeta esse indivíduo, ele fica atento. Quer dizer, até então, quando não afeta, ele fecha o seu portão e o problema está fora. Muito pelo contrário. Quer dizer, nós precisamos ser participantes desse processo de mudança de realidade e nos sentir responsáveis disso. A gente tem um trabalho pelo Observatório de Violência nas Escolas, que é justamente o projeto Rede Escola Cidadã, em que várias instituições estão agregadas, Defensoria, Ministério Público, SEDES, FUNPAP, e são ações internas nas escolas que ainda está muito incipiente, quer dizer, naquilo que se pretende, até porque a falta de pessoal propriamente para que se desenvolva um trabalho mais efetivo nessas escolas que possam agregar esforços e, ao mesmo tempo, mudança de realidade. Então, esse comprometimento que a gente vê de todo esse contexto, ele é fundamental. Por exemplo, a própria Defensoria também hoje já tem uma proposta de entrar nas escolas. O Ministério Público também está com alguns trabalhos dentro das escolas, SEDES, o próprio Propaz resgatando. Então, é essa agregação de esforços que pode trazer uma mudança de realidade. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Bom dia. Obrigado. A gente torce, na verdade, por uma mudança de realidade.